Irmãos, nós estamos falando sobre a vida cristã e nós já falamos sobre a lei de Deus, a diferença delas, as três, né? Lei cerimonial, lei moral, lei civil. Vimos a liberdade em Cristo e vimos que faz parte da vida cristã uma vida de adoração para a glória de Deus. Então nós tratamos sobre adoração, sobre culto, aí depois trabalhamos sobre a questão da oração, né, dos princípios para ter essa comunhão, intimidade com o Senhor. E aí, como parte da vida cristã, começamos a tratar dos sacramentos. Já vimos que existem apenas 2 sacramentos registrados na palavra do Senhor, que no Antigo Testamento tinha um sinal aplicado e que no Novo Testamento recebe uma nova roupagem. Porém, continua a mesma coisa, né? No Antigo Testamento, a circuncisão, que era o pacto de aliança com Deus. Então, esse pacto, esse sinal da aliança era manifestado através da prática da circuncisão masculina, e que, sob agora o sacerdócio de Cristo, nós temos o sinal externo para esse pacto, o batismo. Isso aqui é algo que toda a cristandade reconhece. E no Antigo Testamento você tinha o sacramento, ou o sinal da libertação, que era a Páscoa, e que agora, em Cristo Jesus, que cumpriu toda a lei cerimonial, nós temos a Santa Ceia, ou a comunhão, ou a Eucaristia, como alguns preferem dizer. Então você tem são apenas 2 sacramentos, mas que a aplicação desses sacramentos no Antigo Testamento tinham sinais específicos, circuncisão e Páscoa, e agora no Novo Testamento você tem o batismo e a Santa Ceia. Ok? Então é isso que nós vimos. E aí, tratando desses sacramentos, nós começamos a falar um pouquinho sobre essa transição da circuncisão para o batismo. Isso falamos lá, olhando então em Gálatas, e aí chegamos a essa situação aqui, a circuncisão e o batismo, Páscoa, Santa Ceia. E aí falamos na semana retrasada, foi semana retrasada? Acho que sim. Sobre o batismo infantil, né? As bases bíblicas do pedobatismo e do credobatismo. A igreja presbiteriana, como uma igreja reformada, ela crê tanto no credobatismo, que é quando você evangeliza os adultos e eles creem, recebem o batismo, e os filhos daqueles que já são crentes recebendo o sinal da aliança, por conta da promessa dada a Abraão, de receberem um batismo como sinal dessa aliança, onde Deus promete ser o nosso Deus e o Deus da descendência. Vimos a distinção que o batismo cristão não é para salvação, como os romanistas pregam, né? Principalmente não é batismo de remissão de pecado. Então não é o batismo que vai te redimir, seja lá do pecado original ou de qualquer outro pecado, mas o batismo é um sinal da aliança, onde os pais se comprometem a obedecer a Deus e ensinar os seus filhos nessa obediência, e os adultos que se convertem prometem se consagrar a uma vida de dependência ao Senhor. Vimos também que há uma distinção, né? Acho que melhor que nós vamos falar isso hoje. Uma distinção entre o batismo que João Batista pregou e o batismo que Jesus institui, ou, na verdade, coloca como sinal da aliança em substituição à circuncisão. Então nós falamos sobre o batismo infantil na semana retrasada aí, as bases bíblicas, e hoje nós vamos tratar do batismo de um modo geral, e aí trabalhar, como já fora prometido, sobre a situação da imersão e da aspersão, né? Poderíamos acrescentar aqui na nossa discussão também o derramamento. Não sei se você já viu, que é a questão do modo da aplicação do batismo. Quando você vai para as Escrituras, eu convido você a ir para ela, lá em Mateus, nós vamos ver 2 textos inicialmente aqui. Mateus capítulo 3. Nós vamos encontrar João Batista como o último profeta do Antigo Testamento. Nessa transição ainda do Antigo Testamento para o Novo,
preparando a chegada do Messias, foi para isso que ele veio, né? Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele veio para preparar o caminho do Senhor. Ele então pregando sobre arrependimento, e pregando arrependimento para os crentes, porque ele está pregando dentro do contexto do povo da aliança, do povo de Israel. E aí o capítulo 3 de Mateus vai nos dizer assim, acompanha a leitura que farei. Naqueles dias, apareceu quem? João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Claro, Jesus ia começar o seu ministério dentro em pouco. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Está lá em Isaías 40, né? Também Malaquias vai citar isso, Malaquias 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí então vai tratar das questões do estilo de vida de João, quando diz, usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles, o que está escrito aí? Não é simplesmente isso, batizados onde? Batizados no Rio Jordão. Confessando o quê? Confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, pastor coaching, João Batista, tá? Veja o que ele dizia para os seus ouvintes. Raça de víboras. Não sabe o que é víbora, né? Se fosse aqui no contexto brasileiro, só a caninana. Jararaca, cascavel, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. Veja, confessando os pecados, arrependimento, essa é a ideia. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqui o contexto desse fruto é fruto de arrependimento. E aqui lançado fogo, sempre é fogo, é condenação. E aí João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Dois batismos distintos aqui que Jesus faria. Um batismo com o Espírito Santo, símbolo de vida, e batismo com fogo, símbolo de condenação. Porque se você observar no verso 10, ele diz que aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado na onde? Fogo. Então, fogo aqui no contexto é sinônimo de condenação. Quando Jesus vai vir batizar com o Espírito e com fogo, não é fogo no sentido de poder, como muita gente pede, ai Senhor, me batiza com fogo. Aí, se Jesus ouvisse essa oração, né, ele falou, tudo bem, o caminho do inferno é aquele lá, pode ir. Né? Porque batizar com fogo é sinônimo de condenação. Para ficar mais claro ainda, o verso 12 ele diz, falando a respeito de Jesus, a sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, o trigo, os grãos no celeiro, mas fará o quê? Queimará a palha em fogo o quê? Inextinguível, que é um sinônimo para o inferno. Então, batismo com fogo significa condenação. Então, cuidado com aquilo que você pede, né? Ou, dependendo da igreja que você vai, o pastor fala, quem quer vir, quer receber o poder, ser batizado com fogo. Aí o povo vai lá, ô Senhor, me batiza com fogo. Cuidado, porque na Bíblia, batismo com fogo é morte, é condenação. Tudo bem? Infelizmente, dentro do círculo evangélico aí, batismo com fogo para eles é coisa boa. Mas
olhando para a Bíblia, não é. Tudo bem? Então nós temos aqui João Batista falando que ele vem preparar o caminho do Senhor, que Jesus traria um outro batismo, que ele batizava com água para arrependimento, mas Jesus viria para batizar com o Espírito Santo. Tudo bem? É o mesmo batismo? Não. João Batista, se fosse o mesmo batismo, ele falou, olha, eu comecei a batizar aqui, mas depois vem aquele que é maior que ele, vai continuar esse negócio. Foi assim que ele falou? Não. Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu, e ele vos batizará diferente. Ele vos batizará de modo que vocês recebam o Espírito Santo. Tudo bem? É um batismo diferente. Para ficar mais claro, vamos lá para Marcos. Mateus, Marcos, capítulo 1. Marcos, mais direto, vai dizer assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu então, quem? João Batista, no deserto, pregando batismo do quê? Para o quê? Pronto. O batismo de João Batista era um batismo que exigia arrependimento e tinha a finalidade de fazer o quê? O que está escrito aí, meu irmão? Remissão de pecados. O que é remissão de pecados? Perdoar os pecados. Uau! O batismo de João Batista tinha como objetivo remir pecado? Tinha. Por isso era um batismo de transição, preparando a chegada do Messias, preparando o caminho para a chegada do reino. O batismo de João Batista, então, era um batismo que exigia arrependimento, e se a pessoa de fato estivesse arrependida, serviria para a remissão de pecados. Esse batismo, sim, foi aplicado dessa forma, para a remissão de pecados. Ele permanece? Vamos ver. Para a remissão de pecados. Saíam ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados ele na onde? No Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. E ele diz: eu vos batizo com água. Ele, porém, vos batiza com o Espírito Santo. É um batismo diferente. Tudo bem? E aí você vai ver depois o registro aqui do batismo de Jesus. Então veja o que eu quero reforçar inicialmente contigo. Que o batismo de João Batista é um batismo específico. Era um batismo de preparação para a chegada do Messias e que visava o arrependimento, a confissão de pecados e, mais do que isso, era aplicado para remissão de pecados. Tudo bem? O batismo que ele faz, ele mesmo diz que é diferente, porque depois dele vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Essa situação era uma situação que gerou uma certa dúvida nos primeiros anos do cristianismo. Vamos ver? Vai lá para Atos, capítulo 18. Em Atos, capítulo 18, você vai encontrar a história do final aí da segunda viagem missionária, quando Áquila e Priscila, que eram cooperadores do apóstolo Paulo, acabaram encontrando um homem, né, chamado Apolo, que era judeu e que era um grande pregador da palavra. Então nós estamos aqui em Atos 18, a partir do verso 18,
você vai encontrar aí, ó. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em secreto, porque tomara voto. Chegou a Éfeso e deixou-os ali. Então a ideia, Paulo está em viagem, Priscila e Áquila acompanham, chegando em Éfeso, quem que fica em Éfeso? Priscila e Áquila. Então pula aí para o verso 24. Enquanto Priscila e Áquila estavam lá em Éfeso, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, por isso chamado Apolo, né? Um nome grego, um judeu de nome grego. Homem o quê? Eloquente e poderoso nas Escrituras. Um grande pregador das Escrituras. Eloquente e poderoso. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com quê? Precisão a respeito de Jesus. Porém, aqui tem um porém. Aí ele diz, conhecendo apenas o quê? O batismo de João. Por que Lucas faz questão de declarar que Apolo, mesmo conhecendo as Escrituras e sendo um pregador eloquente, poderoso, que ensinava com precisão que Jesus era o Messias, só conhecia o batismo de João? É porque só existe o batismo de João ou porque existe outro tipo de batismo? O que você acha? O que você conclui dessa confecção aqui de Lucas? Se eu falo assim para você, pessoal, cheguei em determinado lugar e inventaram um negócio chamado automóvel. E eu cheguei lá, mas eu só conheci um Ford. Aí alguém pode perguntar, mas por quê? Tinha outro? Obviamente. Olha, tinha Chevrolet, tinha Fiat, tinha Volkswagen, tinha não sei o quê. Então, o fato dele dizer que ele conhecia apenas um, aponta já na narrativa que existem pelo menos mais outros. Tudo bem até aqui? O que Apolo fazia? O pregador conhecia com precisão as Escrituras que apontavam para Jesus como o Messias, só que só conhecia o batismo de João. Aí o que acontece? Vamos lá, vamos continuar a leitura bíblica aqui. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Vamos lá, vamos fazer uma exegese bem básica aqui. Se Lucas já havia registrado que Áquila, ou melhor, Apolo, ensinava com precisão a respeito de Jesus, e que a única coisa que faltava para ele é que ele só conhecia o batismo de João, o que Áquila e Priscila ensinaram a mais para esse homem? Que havia um outro batismo. Que João Batista veio pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecado, mas que viria outro depois dele, que batizaria com o Espírito Santo. Era isso que Apolo não sabia. E é isso que vai ficar claro depois no capítulo 19. Então eles ensinaram, lhes expuseram com mais exatidão o caminho do Senhor. Querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus, que o Messias é Jesus. Tudo bem? Aí, paralelamente, Paulo vai escrever agora o capítulo 39. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, enquanto ele estava lá, ainda pregando, sem ter a exatidão de Áquila e Priscila, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou lá em Éfeso, e achando ali alguns discípulos,
e perguntou aos discípulos: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, no momento que você creu, vocês receberam o Espírito Santo? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Provavelmente mais uma debilidade da pregação de Apolo. Porque você vê que no início é feito um contraste entre Apolo e Paulo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo vai para Éfeso, onde Apolo já tinha passado. Tudo bem? Então, não só o batismo, como também a própria doutrina do Espírito Santo ainda era desconhecida por Apolo. Ele conhecia o Antigo Testamento, que era a escritura que eles tinham na época, e com precisão mostravam no Antigo Testamento para os judeus que Jesus era o Messias. Isso Apolo fazia com primazia. Só que muito provavelmente ele não tinha conhecimento nem da doutrina do Espírito Santo e nem da doutrina do batismo de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem? Então vamos lá continuar. Então, verso 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Que batismo você recebeu? E responderam: no batismo de João. Vamos pensar aqui um pouquinho. Então, se o batismo era esse, Paulo ia falar: então tudo bem, vocês receberam o batismo de João, maravilha, pode ir embora para casa, está tudo certo. Só que foi isso que Paulo fez? Não. Veja o que Paulo faz. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, Paulo prega Jesus para esses caras aqui, que ele pensou que eram discípulos. Eles tendo ouvido isto, a ideia que Lucas não deixa explícito, né? Mas a ideia, eles ouvindo que Jesus então era aquele que João estava pregando, creram em Cristo, se arrependeram. Então é isso que está embutido aqui. Eles tendo ouvido isso, foram o quê? Batizados em o nome do Senhor Jesus. Como eles já não tinham recebido o batismo de João? Sim ou não? Por que Paulo batiza eles agora em nome de Jesus? Porque os batismos são diferentes. E aí você tem, no caso, como eram gentios, a manifestação aqui do dom de língua. Veja aí o verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falava em línguas como profetizava, eram todos uns 12 homens. Então veja que, na história da Escritura, nos é apresentado dois tipos de batismo. Que mesmo hoje, ano 2024, a cristandade ainda continua como Apolo. Grande parte dela. Eu costumo brincar, né? Os amigos batistas, que eles ainda estão tendo como pastor Apolo. E que precisa do presbiteriano Áquila e Priscila para lhes expor um pouquinho melhor, com mais exatidão, aquilo que trata tanto a doutrina do Espírito Santo, quanto a doutrina do batismo. São eloquentes, conhecedores da palavra, apresentam Cristo de uma maneira maravilhosa, só que ainda estão presos no batismo de João, que era um batismo de arrependimento para remissão de pecados, diferente de Jesus. O que aconteceu então? Paulo falou: não, esse batismo serve? Não. Para remissão de pecados, já caiu. E por que caiu? Porque se você voltar lá para Mateus capítulo 3, você vai ver que Jesus, sem pecado nenhum, recebeu o batismo de remissão de pecados para cumprir a justiça. É assim que Jesus fala com João Batista. João Batista fala: eu preciso ser batizado por ti, você vem a mim? Aí Jesus fala: deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Como seu representante, como meu representante, para te justificar,
e para me justificar, Jesus recebe um batismo de imersão, de lavagem, no meu e no seu lugar, se fazendo justiça no meu e no seu lugar, para que você não precise mais desse batismo. O próprio Senhor Jesus disse que esse batismo veio dos céus. Quando os fariseus foram questionar, ele falou, eu tenho uma pergunta para vocês também. O ministério de João era dos homens ou dos céus? Aí os fariseus falaram, se a gente falar que é dos homens, o povo vai matar a gente. Se a gente falar que é de Deus, ele vai falar, então por que vocês não receberam o batismo dele? Lembra da situação? Então Jesus referenda o batismo. Só que como toda a lei do Antigo Testamento, Jesus cumpre. Eu não preciso receber o batismo de João, porque Jesus já recebeu no meu lugar, para cumprir a justiça. O batismo de João era para remissão de pecados, para lavagem dos pecados, e por isso era ministrado onde? No rio. E qual que era o modo da aplicação do batismo de João? Você tinha que entrar dentro da água. Imersão. E por que tinha que ser por imersão? Porque visivelmente simbolizava lavar os pecados. Eu sei que a gente, tem uns que tomam banho de gato aí, né? Ainda mais no frio, só molha o dedinho e faz assim, ó. Né? No outro. Aí os 3 dedos só para dar uma... tirar a... Não é desse, o batismo de lavagem, lavar os pecados, você tinha que entrar de corpo inteiro. Significava que você foi lavado os seus pecados. Esse batismo está em vigor hoje? Não, porque Jesus já fez no meu lugar. Então, que batismo que está em vigor hoje, pastor? O batismo com o Espírito Santo. E qual que é o modo da aplicação do batismo com o Espírito Santo, pastor? Da onde que inventaram isso, pastor? Abra sua Bíblia lá em Ezequiel. Esse texto aqui você vai marcar, tá? Ezequiel, capítulo... Deixa eu ver aqui. (36). Se tiver marcador de texto aí, você pode marcar esse negócio para mim, tá bom? Então, Ezequiel, capítulo 36, você tem uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Deus vai falar assim, é lógico que a profecia é direcionada à casa de Israel, mas nós sabemos que, como o próprio João disse, Deus pode suscitar filhos a Abraão de qualquer lugar. Então, essa palavra é aplicada para todos os crentes. Então, o que ele diz aí? Verso 25. Vou ler o 24, ó. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, o que está escrito aí? Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei o quê? Coração novo. E porei dentre vós o quê? Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Isso aqui é conversão, tá bom? Verso 27. Porei dentre vós o quê? O meu, Deus falando, o meu Espírito. E fareis que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observeis. Então veja, qual que é o sinal externo da prova da minha conversão? Que Deus tirou o meu coração de pedra e colocou o coração de carne. Qual que é o sinal externo que prova a minha conversão? Que Deus me deu um ânimo novo, um espírito novo, e colocou dentro da minha vida o seu próprio Espírito. Qual que era o sinal do que está aí no verso 25? Aspergirei água pura sobre vós.
Esse aspergir da água pura sobre vós é o símbolo, é o sinal daquilo que Deus fez internamente. Tirar o meu coração de pedra, colocar um coração de carne, que é suscetível ao toque de Deus, e significa que o Espírito dele veio habitar onde? Em mim. Por isso o batismo do Espírito. João diz, eu batizo com água, vou lavar aí. Mas vem aquele que vos batizará com o Espírito. Tá, qual que é o sinal desse batismo com o Espírito? O aspergir com água pura, que simboliza a troca do coração, a minha conversão, e a descida do Espírito sobre a minha vida. Verso 27. Porei dentre vós o meu Espírito. Inclusive está com letra maiúscula aí, que refere-se ao Espírito de Deus. Então, se nós já vimos pela Bíblia que existem 2 batismos, o batismo de João Batista, remissão de pecado, que Jesus cumpriu em nosso lugar, e que Paulo não aceitou naqueles que foram evangelizados por Apolo, tanto que batizou eles de novo. Paulo rebatizou? Não. Eles tinham recebido o batismo de João Batista, agora ele recebeu o batismo de Jesus. E aí Paulo então aplica o batismo de Jesus, por isso o texto fala, e impondo-lhes Paulo as mãos, o que aconteceu lá em Atos 19? Receberam o Espírito de Deus, e no caso, por causa do momento lá de transição, falaram em línguas e eram todos uns 12 homens. Então qual que é o sinal do batismo de Cristo pelas Escrituras? É um sinal de aspersão com imposição de mãos, que simboliza justamente a conversão e a vinda do Espírito Santo sobre a vida daquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Está aqui. Precisamos de malabarismo para entender isso? Sim ou não? Não. É você combinar os textos que tratam justamente do assunto que é o foco. Ah, pastor, mas eles falam lá em Marcos 16, que só pode ser batizado quem crê. Quem não crê não vai ser batizado. Realmente, isso é para evangelização. Aquele texto não é para batismo de aliança, como nós vimos há 2 semanas atrás. Ah, mas Paulo vai falar que nós fomos sepultados com Cristo no batismo. E Jesus foi sepultado na água? Enterrar ele dentro do rio? Não, meu amigo. Ali são analogias, não é literal. Porque senão, Jesus literalmente não poderia ter colocado no túmulo, na gruta, mas sim, tinha que ter sido amarrado uma pedra no pé dele e jogado dentro do rio. Sepultou, e ele ressurgiu do rio o 3º dia. Não foi isso, é analogia, que aponta para uma nova vida. O que Efésios vai dizer? Você estava morto e ele vos deu vida. Abra lá, esse texto de Efésios é importante. Marcou aqui Ezequiel 36, 25. Desenhou, pôs luz, neon. Pois, então, esse texto é importante. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 2. Está falando de Cristo. E ele diz, ele, ou seja, Cristo, né, vos deu vida quando você estava o quê? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaram ou andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, presta atenção, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o amor que é descrito lá no capítulo 1, verso 1 e 5, que é o amor que nos predestinou, né? Então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós o quê? Mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E veja agora, e juntamente com Cristo, ou com Ele, o que Ele fez? Nos ressuscitou e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, ele vos deu vida, significa que ele te ressuscitou. O verso 6 deixa claro que, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou. Fisicamente, ele já morreu e já foi ressuscitado? Não. Ele está falando aqui da sua conversão. A primeira ressurreição nossa é a ressurreição espiritual. A física vai acontecer só no dia final, lá depois que você morrer. Se você não morrer, você vai ser transformado. Mas se você morrer antes de Jesus voltar, no dia que Jesus voltar, você passa pela segunda ressurreição, que é Apocalipse 20, dizendo: aqueles que já passaram pela primeira ressurreição, lá em Apocalipse vai dizer, esses não passarão pela segunda morte. Quem passa pela primeira ressurreição, não experimenta a segunda morte. Qual que é a primeira ressurreição, segundo Paulo aqui? É a minha conversão. É quando eu recebi o Espírito Santo. E qual que é o sinal visível disso? Segundo Ezequiel, segundo Paulo e segundo o Evangelho. É a aspersão com água pura, que simboliza que Deus trocou o meu coração, que era de pedra, por isso eu estava morto, nos meus delitos, me deu um coração agora que Ele toca e põe sobre mim o Espírito Santo. E 2000 anos depois, a igreja ainda fica se batendo para dizer que é imersão ou se é aspersão. A história é simples. Batismo de João Batista, imersão, lavagem dos pecados. Jesus recebeu esse batismo? Recebeu. Então eu quero receber o mesmo batismo que Jesus recebeu. Isso é uma falta de zelo. Porque se Jesus disse que ele já recebeu aquele batismo sem pecado nenhum para fazer justiça, você vai querer ser mais justo que ele? Ele já recebeu esse batismo, você não receber ele nunca mais. Mas agora então o que Jesus vai te batizar? Com a ressurreição, com a conversão, te dando um novo espírito e colocando o próprio espírito dele em você. E o sinal disso é a aspersão com água. E que os apóstolos faziam com imposição de mãos para remeter a Atos 2, a descida do Espírito Santo na cabeça de todos eles. Então, por isso que visivelmente a aspersão, não só visivelmente, mas biblicamente, a aspersão é o modo correto para se aplicar o batismo de Jesus. Agora, para aplicar o batismo de João Batista, você tem que ser na imersão também. Agora, não adianta na piscininha lá de plástico. Porque o batismo de imersão era para ser feito onde? No rio. Boni. No caso, quando é aplicado o batismo de Jesus com o modo de imersão, nós, reformados, não só presbiterianos, mas os reformados, nós aceitamos. No caso do batista, tá? E no caso da Assembleia de Deus, tá? Agora, quando você vai para igrejas onde o batismo é para remissão de pecados, aí não é o batismo de Jesus. Aí eles misturaram tudo. E por isso, nós não estamos rebatizando essas pessoas. Nós só estamos aplicando o batismo correto. Tá, então, no caso do batismo, só que veja, a via não é dupla. Por que eles chamam batistas? Porque a principal doutrina deles é justamente essa. E aí, eles não aceitam, por exemplo, o batismo de aspersão. Eu tenho até colegas, pastores batistas, que intelectualmente, eles entendem, né? E reconhecem. Tanto quando eu vou na igreja deles, eles me permitem participar da Santa Ceia. O pessoal fala, eu falo aqui, irmão, você não é membro da igreja, então não toca, não sei o que. Fala, pastor, que excluído. Meu irmão, você não sabe o que é ser excluído da Santa Ceia, meu irmão.
essas igrejas excluem. Se você for numa igreja Assembleia de Deus como presbiteriano, você não partilha. O culto já é feito em dia separado, que é só para crente. Aí você chega lá, o cara fala, mas você é de que igreja? Eu sou presbiteriano. Meu irmão, você vai me desculpar, hoje é só para os crentes aqui o culto. Então o senhor volta no domingo, que é um culto para todo mundo, para os gentios. E eu, até estudando e tal, eu tive a oportunidade de participar de cultos de Santa Ceia na Igreja Assembleia de Deus. Qual que é o nome, Clarice? Me fugiu aqui. Pastor Tiburtino? Manuel Tiburtino, falecido recentemente. Um homem de Deus lá, pastor presidente da Assembleia de Deus em Matão. E ele me convidou e me pôs no púlpito ainda. E eu fiquei até constrangido. Eu ministrei no culto de Santa Ceia da Igreja Assembleia de Deus, lá de Matão, uma ocasião. Isso aqui é inédito. Porque na cabeça dele só pode participar da ceia quem foi batizado por imersão. São eloquentes como Apolo, é verdade. Conhecem as Escrituras, pregam Cristo, é isso que importa. Muito bem. Porém, precisam ser direcionados com mais exatidão por um Áquila e uma Priscila, que a aplicação correta, bíblica, e que cumpriria com o propósito do batismo de Cristo, não é mais a imersão, mas sim a aspersão com água pura. Agora, nós não fazemos essa discriminação. Nós entendemos que é uma situação secundária. Foi batizado porque crê em Cristo, é a salvação pela graça? Sim. Mas resolveu fazer por imersão ou derramamento. Pega lá um jarrinho d'água lá e joga na cabeça. Tudo bem, foi feito. O motivo está correto? Tá. Agora, se é para remissão de pecados ou se é para qualquer outra coisa, mesmo que seja um batismo por aspersão, isso não vai acontecer, mas mesmo que tenha sido por aspersão, aí nós, como Paulo fez em Atos 19, nós, meu amigo, esse batismo que você recebeu para remissão de pecado não existe mais. Está furado. Então você tem que receber o batismo correto. Então hoje, por exemplo, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, é lógico que o leque tem crescido, mas o pessoal, como o seu caso, né, veio da CCB, o pessoal que vem da Igreja Católica, o pessoal que vem de igreja neopentecostal, onde o batismo é uma salada lá e outra. Tem igreja pentecostal que o batismo é para prosperidade. Se você for batizado, você vai ser rico. Perdeu totalmente o propósito do batismo. Então, nesses casos, a igreja, não só a igreja presbiteriana, mas a igreja reformada, ela não reconhece esses batismos como sendo o batismo de Cristo, por isso aplica-se. Não é que está rebatizando, você só está aplicando o batismo correto. Diácono Carlos. Reformado você tem a igreja presbiteriana, né, do Brasil, né, porque tem outras presbiterianas, a igreja presbiteriana renovada. Ela é pentecostal, arminiana, pentecostal. Lembra que o nome presbiteriano refere-se a sistema de governo. Eu já brinquei aqui contigo, amanhã depois você pode encontrar aí, Centro de Umbanda Presbiteriano. Por quê? Está dizendo que naquele centro de macumba, sei lá, de Umbanda, sei lá o que for, o sistema de governo é representativo. Eles elegem lá alguns homens para fazer a administração do centro. Então, o termo presbiteriano, ele refere somente ao sistema de governo. No caso batista, é assembleia, é congregacional. No caso da Assembleia de Deus, é episcopal. O pastor é o cabeça, por isso que é o presidente, ele manda. No sistema presbiteriano, elege-se presbítero. Então, falar presbiteriano não significa que é reformado, significa apenas que tem um sistema de governo com homens eleitos para administrar. Tudo bem? Então, você tem a igreja presbiteriana renovada, que não é reformada. A igreja presbiteriana independente hoje está muito liberal. A maior parte, não são todas, mas grande parte, e confessionalmente ela já tem se posicionado numa linha muito mais pragmática do que reformada. Mas você tem a igreja reformada, o nome recebe isso, igreja reformada holandesa, igreja reformada
Você tem algumas igrejas batistas, mas geralmente elas fazem questão de dizer igreja batista tal, reformada. Elas fazem questão. E você vai encontrar, aí dentro do anglicanismo é meio difícil, porque você tem duas alas, né? O baixa e alta. O baixa e alta. Mas que dentro da igreja anglicana, o que acontece? Tem uma ala da igreja anglicana que se aproximou mais da igreja católica, luterana e tudo mais, e uma parte da igreja anglicana que se aproximou mais do presbiterianismo, ou da igreja reformada, tal, dos huguenotes franceses. Então você vai ter também algumas igrejas anglicanas espalhadas no mundo que têm um vínculo reformado. Então, basicamente isso. Dentro do contexto nacional, você tem a igreja presbiteriana do Brasil e algumas igrejas. Você tem a igreja presbiteriana conservadora. A igreja presbiteriana conservadora é uma igreja que saiu da IPI. Então, historicamente, você tem a IPB, a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Em 1903, houve uma divisão na IPB. Dois motivos, basicamente, porque já tinha vários pastores nacionais que queriam uma independência administrativa e por conta da proximidade da maçonaria. Que os missionários americanos tinham lá uma certa proximidade da maçonaria. E você vai entender por quê. Nós estamos falando lá de 1859, quando nós chegamos. Antes da República, o Brasil era um país católico, confissão católica. Não podia ter igrejas evangélicas. O Tratado de Livre Comércio e Navegação de 1810, com a Inglaterra, tinha proibido, inclusive, dos pastores usarem roupas clericais que os distinguissem como clérigos. As igrejas não podiam ter aparência de igreja, não podia ter cruz e não podia ter sino. E é por isso que as igrejas evangélicas elas não usam sino aqui, nem usam cruz na maioria das vezes. Era exigência de lei. A única voz que nós tínhamos na época era da minoria. Quem que queria a república? Os católicos queriam a república? Não, os católicos queriam a monarquia, queriam ainda... porque é o Papa que decide quem que é o rei, a igreja tem um monte de privilégio, então todos os católicos queriam a permanência do imperador, né? E aí a maçonaria, influenciada inclusive pela sociologia, filosofia e tudo mais, francesa, né? Queria a república. Então o que os missionários fizeram? Nós vamos juntar força com quem? Com quem apoia o catolicismo e a monarquia? Não, juntar força com quem está pregando aí a república e a queda do catolicismo como religião oficial do império. Então houve essa proximidade da igreja com a maçonaria porque nós tínhamos um inimigo em comum e uma luta em comum. Depois, proclamação da república, 1888, acho que é isso? 89. Professor de história me ajuda. Aí veja, nós já estamos aqui há 30 anos. Aí você tem mais 10 anos, então a igreja ainda continuou bem próxima da maçonaria, inclusive com alguns pastores sendo membros da maçonaria. Chegou em 1903, os pastores brasileiros falaram, nós não queremos esse vínculo nem com a maçonaria e nem com os Estados Unidos. Então houve um cisma, que nós chamamos, surgiu a igreja presbiteriana independente. É independente justamente por isso. Independente do governo americano, que era a igreja americana que mandava recursos, e independente desse vínculo político, né, em prol da república. E aí então surgiu as duas. Até então, as duas eram reformadas. E seguiram. O problema é que a igreja independente começou, a partir de 1915, 20, receber influência das ondas pentecostais e começou a pender para o lado pentecostal. Tanto que lá para a década de 50, sei lá um pouquinho mais, um grupo se transformou em pentecostal, dividiu a IPI, formando a igreja presbiteriana renovada, que é extremamente pentecostal. E nessa mesma divisão, saiu um grupo falando, não, nós somos a igreja presbiteriana conservadora, reformada. E ficou a linha da IPI ainda que pisava nas duas canoas. Né? Você tinha hinos, era conservador, aquela coisa litúrgica, mas com crenças mais liberais e pragmáticas. Então hoje dentro da igreja
do cenário brasileiro, você tem várias igrejas, pelo menos 4 com o nome de igreja presbiteriana. Tem mais uma, que é a Igreja Presbiteriana Unida, que aí já é outro 500, que é diferente de uma igreja local que chama Unida, mas é uma denominação. Mas dessas 5, vamos colocar assim, igrejas que recebem o nome de Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é aquela que nós estamos ligados, e a Igreja Presbiteriana Conservadora são consideradas igrejas reformadas. O resto, não. Então aqui na cidade, por exemplo, você tem várias igrejas presbiterianas, inclusive independentes. Ah, é tudo a mesma coisa? Não, infelizmente não. Tá? Então, voltando aqui, irmãos. Pois não, para a gente voltar no assunto. Vai ter o quê? Ah, não, pode ficar tranquilo. Por causa do horário, irmãs, eu brinco que as irmãs vêm para a escola dominical e põem o frango para assar em fogo baixo. Aí se eu demoro muito com a aula aqui, ou o Ricardo faz uma pergunta às 10h40, vai queimar o frango, não tem jeito. Então é por isso que ele está brincando comigo. A aspersão é a imersão. Então por que nós aceitamos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo pela graça, como sinal da aliança. É a mesma coisa. Só que por imersão. E aí eles não aceitam o batismo da aliança. Eles não batizam crianças. Isso é uma outra falha. Que aí o que acontece? Eles apresentam. E como nós já estudamos há 2 semanas atrás, a apresentação fazia parte da lei cerimonial. Já foi cumprida totalmente em Cristo Jesus. E aí você ressuscita o apresentar das crianças sem a aplicação do holocausto que era exigido por lei. Então, quer dizer, aí você erra ainda mais. Né? Eu brinco, já que vai pecar, peca direito. Então, se vai fazer a apresentação, mata as 2 rolinhas lá, mata o cordeirinho, porque era assim que a lei exigia. Se eu não vou fazer a lei correta, se eu não estou voltando para o judaísmo, então fica pior do que encomenda, tá? Não. Eu desconheço. Eu desconheço. Algumas aplicam, o exemplo do João, algumas aplicam na ideia de remissão de pecado, o batismo salva, e aí tá ligado ao batismo de João, mas que seria o próprio CCB, um exemplo, a Igreja Católica também. Mas de evangélicas assim que aplicam esse tipo de ensinamento, eu desconheço. Basicamente o modo da aplicação, tá? Mas aí, veja, aí eles justamente jogam para lá e falam, essas pessoas nunca teve. Jesus foi batizado de imersão. Foi, para cumprir a justiça. Então, é aí que acontece. Muitos eles vão pegar o termo grego, né? Baptizo, o termo grego é imersão. Então ele fala, tá vendo? Batismo já implica imersão. Mas ele se esquece, por exemplo, que quando o judeu ia se purificar para a oração, lavar a mão e os pés, isso também era chamado de batismo. Não teve imersão. É a imersão da mão, imersão do pé, ou lavagem do pé, lavagem da mão. E lembrando também, irmãos, isso aqui é importantíssimo, que quando Jesus instituiu o seu batismo, ele instituiu isso em grego ou em aramaico, falando com seus discípulos. O registro do evangelho foi em grego. Mas Jesus não falava grego com os seus apóstolos, ele falava na língua deles. O registro do evangelho é em grego. Então eu não posso fundamentar uma doutrina na expressão grega que foi registrada, apesar de crermos na soberania e tudo mais, mas eu não posso referendar, que lá ela vai me direcionar, mas não é o determinante. Porque o determinante tem que estar todo envolto a um contexto cultural. No contexto cultural, a palavra baptizo era usada para lavar as mãos, para lavar os pés, e não para imersão inteira. Tá? Era purificação, só isso. O termo grego é baptizo, mas dentro do contexto judaico, essa palavra era usada para purificação. E aí o que nós vemos na Ezequiel? Aspergirei sobre vós água pura para vos purificardes dos vossos ídolos.
Então, é batismo. Só que lá, como foi escrito em hebraico, não aparece a palavra baptizo. Né? E a aspersão, irmãos, que é esse fato de você pulverizar, né, água. Lembra do aspersor? Lá da sua horta? Lá do seu gramado que está seco, que nem um... Né? Você põe lá um aspersorzinho que fica rodando, vai jogando gotículas de água. Isso é aspersão. Essa era uma prática usada também desde o período de Moisés. Deus, para que Moisés purificasse os objetos do tabernáculo, o que Deus manda fazer? Só que era com sangue. Molhava o dedo no sangue e aspergia sobre os objetos para purificar. Então a prática da aspersão é uma prática antiga também dentro da cultura judaica. Por isso não era algo estranho para eles. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos lá, irmãos, para a gente finalizar aqui. Então, falando aí de aspersão, imersão ou derramamento, a grande questão é que cada uma tem o seu lugar. E dentro da aplicabilidade bíblica, como nós vimos lá em Atos, nós precisamos diferenciar o batismo de João do batismo instituído por Jesus, ou do batismo do Espírito. Um último texto que eu quero compartilhar contigo antes de ir embora, é um texto de Atos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Vamos lá, Atos 2. Aqui é uma questão bem pragmática, né? Vamos dizer assim. Atos 2, você vai encontrar aí o registro da festa de Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. E aí, quando Pedro começa a pregar, vou para o fim, depois eu volto aqui. Verso 41 de Atos 2 vai dizer: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Pregou-se a palavra, a pessoa creu em Jesus e, como consequência, batismo. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizadas, havendo um acréscimo naquele dia de quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. Isso aqui é uma questão pragmática. Nós estamos em Jerusalém, Jerusalém não tem rio. Jerusalém está no alto, Jordão está lá embaixo. Na época de Jesus, Jerusalém tinha 2 tanques, praticamente um em cada lado da cidade. Tá? Vamos lá, uma lá na Lupo, outra lá na Nestlé. Você tem uma ideia aqui. Tá bom? E esses 2 tanques eram usados justamente para a purificação, um deles, pelo menos, para a purificação do pessoal entrar no templo, que provavelmente foi usado. Se fosse por imersão, isso é uma questão bem prática, pragmática mesmo. Se fosse por imersão, como que você batiza quase 3.000 pessoas num único dia? O pessoal de matemática aí me ajude. Um dia tem 24 horas. Eles não iam batizar à noite, obviamente. Então, se são 24 horas, você tem metade, 12. Cada hora tem 60 minutos. Tudo bem? São 7.200 minutos, 12 horas. Estou certo na minha conta? Se fosse 10 horas, vezes 60. É isso? Não. 60 minutos. 720 minutos. Cada minuto, 720. Tudo bem? 12 horas, 720 minutos. Nós temos aqui quase 3.000. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Ficou mais perto. Você tem que batizar por imersão 4 pessoas por... Nem a Ferrari faz isso. McLaren. Não faz, meu irmão. Com uma fila de quase 3.000. Vamos pôr os 2.800 pessoas. O tanque. E aí você tem lá os apóstolos. Vem, entra. Eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Joga fora, traz outro. 4 por minuto. Pragmaticamente falando, isso é impossível.
E outra, imagine que aquela água era um tanque. Você ia ter que reabastecer aquele tanque e aquela água ia ficar uma coisa linda. Impossível. Só numa questão de lógica aqui. Só que tem um porém aqui que é importantíssimo e eu vou precisar da sua ajuda. E esse aqui eu fiquei de fazer e não fiz. Eu vou confessar o meu pecado aqui. Eu já dou esse estudo aqui há quase 30 anos. Eu fiquei de mandar uma carta para a Sociedade Bíblica do Brasil para eles reverem isso aqui. Mas não mandei. Até hoje, faço tempo, eu esqueço. Na hora que eu dou a aula, eu lembro, aí depois chega na semana. Geralmente eu dou essa aula e tiro férias. Então, esqueço. Mas veja aí. Atos 2, verso 37. E aí talvez quem tem Bíblias mais antigas vão me ajudar. Ouvindo eles essas coisas, ou seja, que Pedro fala que é o cumprimento da profecia de Joel, ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Por que chamo de irmão? Porque era tudo judeu, tudo crente. Respondeu-lhe Pedro, esse texto aqui, tá? Arrependei-vos, vírgula, tem uma vírgula aí? Tá. Arrependei-vos, vírgula, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Quem tem uma vírgula aí na edição? A Luísa tem vírgula? Tá, mas quem que tem na edição da Bíblia? Ninguém mais, né? Pessoal da Bíblia Nova. Eles tiraram a vírgula, o diácono Gerson. E uma vírgula, irmão, leva muita gente para o inferno. Mudaram uma vírgula, e Jesus falou, ai daquele que tirar um tio. Porque se você lê sem vírgula, o que acontece? Aí os professores de português me ajudam, porque eu sou péssimo nisso. Mas vamos lá. Arrependei-vos, vírgula. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Se você tira a vírgula, o entendimento é que se você for batizado é para remissão de pecados. E nós já vimos que não é para remissão. A melhor tradução seria pôr uma vírgula aí, que as edições antigas tinham, ou você tratar da maneira que o grego te permite fazer isso, que ele diz: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado em Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito. Quando você põe a vírgula aqui, ela é como se fosse um colchete. Então, arrependei-vos, e aí você pode pular a outra vírgula, que é arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, que é o que está de acordo com todo o ensinamento bíblico. Nós somos arrependei-vos e crede. Arrependei-vos do quê? Dos pecados, não é isso? Então, quando que os meus pecados são perdoados? Quando eu me arrependo e creio em Cristo, porque a justiça de Cristo me é imputada. É o batismo que me redime do pecado? Não, é a fé em Cristo Jesus. É o crer e arrepender. Então, o verso, no original, ele vai dar a ideia: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o poder do Espírito. Só que do modo que foi traduzido aqui, e ainda mais retirado a vírgula que tinha nas edições anteriores, leva o leitor a uma interpretação errada de que o batismo de Jesus continua sendo para a remissão de pecados. Agora, você é salvo porque você é batizado ou porque você crê em Cristo? Lá em Romanos, Paulo diz: se confessares no teu coração, que a tua boca confessares Jesus como Senhor, será salvo, não é assim? E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é assim que está lá em Romanos 10, verso 9 até o 17? Então a minha salvação vem pelo fato de eu crer em Cristo. O ser batizado é o sinal de que eu criei, de que eu me arrependi e que Deus mudou o meu coração, ou seja, colocou o Espírito Santo na minha vida. Então, se você não tem aí, coloca essa vírgula,
Porque originalmente falando era assim que tem que ser. E aí você pode pesquisar tanto no grego, pesquisar, se tiver Bíblias, edições antigas, você pode ir lá e dar uma olhada aqui que você vai ver que vai ter uma vírgula lá. Porque o batismo não traz remissão. O que traz a remissão dos nossos pecados é a fé em Cristo, que não é nossa, é presente de Deus, como diz Efésios. Por isso ele nos ressuscitou em Cristo. Ele nos tirou das trevas, como diz Pedro, ou nos deu vida, como diz Efésios 1. Então é uma das questões que você precisa ficar claro, que o batismo não salva. O que salva é a obra de Cristo na cruz e o fato de eu crer nessa obra. Tudo bem? Uma outra questão relacionada ainda ao batismo, que seja importante falar, é que muita gente fala assim, batismo não é importante, o que salva é Cristo. Então ser batizado não é importante. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você crê, o receber do batismo é uma consequência. E é a prova que você realmente crê. É você externar, testemunhar Cristo para o mundo, recebendo o sinal de que você pertence a Ele. Aí qual que é a maior argumentação que as pessoas falam? O ladrão na cruz foi salvo e não foi batizado. Já ouviu isso? Já. Agora vamos perguntar, Jesus já tinha instituído o batismo dele? Não, Jesus só instituiu isso depois que ressuscitou. Ide, portanto, pregar o evangelho, né? Ou lá em Mateus, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele falou para os discípulos, depois. Até a cruz, o que estava em vigor? Circuncisão. O menino que se converteu lá, o ladrão da cruz que se converteu, ele era judeu. Se ele era judeu, quando que ele foi circuncidado? Com 8 dias. Ele recebeu o sinal da aliança? Recebeu. Então você não pode usar o argumento do ladrão da cruz para dizer que o batismo não é importante. Porque aquele rapaz, como judeu que era, ele recebeu o sinal da aliança. E que ainda estava em vigor, que era a circuncisão. Depois da ressurreição de Jesus, aí há a mudança da circuncisão para o batismo. E aí, obviamente, a possibilidade, né? Se tivesse acontecido depois da instituição, aí você poderia falar, ele não foi batizado, por isso que o batismo não é importante. É importante, sim. É testemunho da sua fé e da sua confissão que Jesus, de fato, é o seu Senhor e o seu Salvador. Não o batismo de João Batista, para remissão de pecados, como os católicos e alguns fazem, mas o batismo que Jesus instituiu, que é sinal da aliança entre Deus e você, e o fato de que Deus te ressuscitou espiritualmente, te dando um novo coração e aplicando o Espírito Santo sobre a sua vida. Amém?